Misturas e substâncias puras. A matéria possui uma definição bem simples e muito conhecida. Ou seja, matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, possui volume e apresenta massa. Por exemplo, uma árvore, uma pedra, vírus, o ar, a água, um carro. Poderíamos citar vários exemplos, já que se trata de uma definição bem abrangente. A matéria apresenta-se basicamente de duas formas, como uma substância pura ou como uma mistura. Dificilmente encontramos uma substância pura isolada diretamente da natureza. Isso significa que a maioria dos objetos do nosso dia a dia são formados por misturas. Sempre há muita confusão sobre os termos relacionados a este tema. Assim, vamos com calma. Substâncias puras não são formadas nem por um único átomo, monatômicas, nem por um único elemento químico, substância simples. Substâncias são consideradas puras quando em uma amostra só encontramos moléculas daquela substância. Substâncias puras são materiais que possuem composição química e propriedades constantes, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, entre outros. As substâncias puras podem ser subdivididas em simples e composta. Os compostos que são formados por átomos de um mesmo elemento químico são definidos como substância simples. Por exemplo, o gás hidrogênio, H2, que é formado por dois átomos do elemento químico hidrogênio. O mesmo ocorre com o gás oxigênio. Alguns átomos apresentam a capacidade de se unir de formas diferentes, originando substâncias simples bem distintas. Essa característica é conhecida como alotropia. O diamante, o grafite e o fulereno são alótropos do carbono e se diferem pelo arranjo geométrico, enquanto que substâncias compostas são formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Um exemplo é a molécula de água. As moléculas de água são formadas por um átomo do elemento oxigênio e dois átomos do elemento hidrogênio. Como os elementos químicos são diferentes, trata-se de uma substância composta. O ácido clorídrico, HCl, também é um representante de uma substância composta, pois é formado por um átomo de hidrogênio e outro de cloro. Passando para as misturas. As misturas são sistemas formados por duas ou mais substâncias. As misturas podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas. Um sistema homogêneo é aquele que possui uma única fase, ou seja, tem um aspecto uniforme, contínuo. Por exemplo, uma mistura de água e etanol. Não notaremos diferença, observaremos apenas uma fase. O soro caseiro, que é uma mistura de água, sal e açúcar, e uma aliança de ouro de 18 quilates. Nela contém uma mistura de 75% de ouro e 25% de outros metais. Já o ouro 24 quilates possui 100% de ouro. Lembre-se disso na hora de pedir o seu presente. Já um sistema heterogêneo é aquele que apresenta mais de uma fase, ou seja, não possui um aspecto uniforme. Um sistema formado por água e óleo é um exemplo típico de uma mistura heterogênea. Possui dois componentes e duas fases. Os sistemas heterogêneos também podem ser constituídos de substâncias puras, por exemplo, água e gelo. Os componentes são os mesmos, mas, por estarem em estados físicos diferentes, apresentam aspecto heterogêneo. É importante ressaltar que a quantidade de fases pode ser diferente da quantidade de componentes. Vale destacar que alguns materiais apresentam um aspecto homogêneo a olho nu, como leite ou sangue. No entanto, quando observados por um microscópio, observa-se um aspecto desigual, sendo, portanto, constituídos de mais de uma fase. Dentro das misturas homogêneas, há um tópico de extrema importância, que são as soluções químicas. A maioria dos líquidos que utilizamos em nosso dia a dia não é formada por uma única espécie química, mas sim por misturas, como é o caso de produtos de limpeza, água da torneira, água do rio e bebidas. As soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias, sendo que a substância que se dissolve é o soluto, enquanto que o solvente é a substância na qual o soluto se dissolve. Por exemplo, se misturarmos uma pequena quantidade de sal de cozinha e água, o soluto será o sal, o NaCl, e a água será o solvente. Existem vários tipos de solventes. Quando é a água, formam-se soluções aquosas. Se o solvente é o etanol, comumente conhecido como álcool, obtém-se uma solução alcoólica. Vamos praticar? Exercício 1. A principal característica de uma solução é: letra A. Ser um sistema com mais de uma fase? Falso. Uma solução sempre apresenta uma única fase. Letra B. Possuir sempre um líquido com outra substância dissolvida? Falso. As soluções não são formadas somente por líquidos. Letra C. Ser sempre uma mistura homogênea? Correto. Esta é a resposta. Letra D. Ser homogênea ou heterogênea, dependendo das condições de pressão e temperatura? Falso. Uma solução é sempre homogênea. Letra E. Ser uma substância pura em um único estado físico? Falso. Uma solução é uma mistura de substâncias. Exercício 2. A água mineral pode ser classificada em... A água mineral possui diversos sais que estão dissolvidos em água, solvente, assim formando-se uma única fase. Por essa razão, trata-se de uma mistura homogênea, ou seja, letra D.